Vamos começar a discussão e falar sobre adaptações do crescimento e diferenciação celulares, né? E são as adaptações que a gente citou, mas a gente vai falar um pouco melhor sobre elas e explicar cada uma delas. Então, as adaptações são mudanças reversíveis, elas podem se refazer no número, tamanho, fenótipo, que é o tipo, atividade metabólica ou nas funções das células, de acordo com os estímulos que elas estão recebendo, né? Elas vão se adaptando para poder sobreviver naquele novo ambiente ou de acordo com aquele estímulo. E a primeira a ser discutida é a hipertrofia. Então, a hipertrofia é o aumento do tamanho de células. E a hipertrofia vai ocorrer usualmente em células que não têm capacidade ou têm mínima capacidade mais baixa de se dividir, né? De fazer processo mitótico. Então, não existem células mais novas, não existem mais células novas nesse processo, senão mais grandes, né? Senão maiores. E aí, como é que essas células se agrandam, né? Como é que elas ganham volume, como elas ganham massa? Elas vão sintetizando mais componente estrutural, mais proteínas internas das suas próprias estruturas para poder crescer de fato, né? Usualmente ocorre, como eu disse, nas células incapazes de se dividir, por exemplo, as fibras miocárdicas. Porém, a gente tem alguns indícios aí de que as fibras miocárdicas sim conseguem se dividir, mas a passo lento, né? E aí o livro vai citar essa informação mais para frente. Então, essas células só conseguem aumentar seu tamanho de massa mediante hipertrofia, né? E aumentando o seu conteúdo interno. E aí, o livro já cita que em alguns órgãos a hiperplasia e a hipertrofia podem coexistir. E as duas vão contribuir para o aumento de tamanho do órgão. Seguindo, a hipertrofia, como qualquer outro processo de adaptação, pode ser fisiológica ou patológica. Pode ocorrer normal no organismo, né, devido a alguns processos que o organismo passa por, ou pode ser patológica e de fato está evidenciando aí o início de uma doença. Né? Ela vai acontecer de acordo com o aumento das exigências funcionais daqueles órgãos, né, daquelas células, ou estimulação por hormônios. Né? O caso de estimulação por hormônios vai ser o caso do útero. Né? E o caso de estimulação de aumento das demandas, né, vai ser o caso da musculação, por exemplo, ou vai ser o caso da hipertrofia miocárdica. Né? Então, o estímulo mais habitual para a hipertrofia muscular é o aumento do esforço. O que representa o aumento de esforço? O aumento do fluxo sanguíneo, o aumento da pressão arterial e o aumento do fluxo dentro da câmara cardíaca. Então, no coração, o estímulo responsável é a sobrecarga hemodinâmica crônica, né, que é produzida pela hipertensão ou uma doença valvular. Não tem que citar a doença valvular e ter isso em mente sempre. E aí aqui a gente já mostrou, né, um coração hipertrofiado, essa imagem do coração hipertrofiado para a gente ter sempre em mente. Seguindo então, o livro vai citar que o crescimento massivo do útero de forma fisiológica é um exemplo, né, de crescimento induzido por hormônios. E aí a figura 1.3 vai mostrar para a gente e exemplificar então. Nessa imagem aqui a gente pode observar um útero com tamanho normal, comparado a um útero, numa visão macroscópica, comparado a um útero que foi extirpado por causa de hemorragia periparto, ali pós-parto, e esse é um útero grávido, né? Então, provavelmente o bebê nasceu e aí depois esse útero foi extirpado para a gente ver o tamanho, a diferença de tamanho dos dois órgãos que em teoria deveriam ter o mesmo tamanho, mas esse aqui sofre uma hipertrofia fisiológica. E aqui a gente tem dois cortes histológicos mostrando a diferença, então isso aqui está na mesma aproximação, mas está mostrando a diferença num útero normal, não grávido, e num útero grávido, né? As células estão mais gordinhas, os núcleos celulares estão bem espaçados uns dos outros, lembrando que isso aqui é fibra muscular, né? Então a gente não teve aqui hiperplasia, ou possivelmente vá ter hiperplasia num segundo momento, mas neste momento aqui o que o livro está querendo mostrar é a hipertrofia dessas células.
certo? Essas células, elas vão passar por essa adaptação hipertrófica por causa do estímulo pelos hormônios estrogênicos, né? Então a gente vai ter um aumento da síntese de proteína e um aumento do tamanho celular. E aí, como eu disse, né, o livro traz a informação de que cada vez mais provas sugerem que os tecidos do músculo esquelético e do músculo cardíaco, tecido muscular, pode de fato realizar certa proliferação e além de simplesmente sofrer hipertrofia. E aí aqui o livro traz, olha, nessa numeração, nesse número 2, vai trazer lá embaixo, no fim do capítulo, a referência que está mostrando essa evidência. O que eu acho tão interessante desse livro é isso. Certo? Então, para complementar, quais são os mecanismos em que a gente vai... quais são os mecanismos que resultam hipertrofia, né? Como que aquela célula ela vai começar a produzir mais conteúdo de matriz e conteúdo intracelular, inchar e ficar maior, mais forte. Como que isso vai acontecer? Então a gente vai ter um aumento da produção das proteínas celulares. Mas quem que vai estimular? Os estudos são mais comuns no coração para entender esse tipo de mecanismo. E a hipertrofia pode ser produzida por sensores mecânicos, fatores de crescimento e agentes vasoativos, né? Então, os sensores mecânicos, o que são sensores mecânicos? Então, a gente tem tipos de células especializadas dentro das câmaras miocárdicas, sobretudo na aurícula, que por distensão mecânica, elas vão liberando sinalizadores intracelulares. Esses sinalizadores vão sinalizar para fatores de transcrição, e esses fatores de transcrição vão até lá o DNA e falar, olha, precisa produzir mais proteína, porque a gente precisa de mais força, porque está esticando muito ali o epitélio, está esticando muito o músculo, então a gente vai precisar produzir mais proteína para essa câmara ficar mais forte, ela poder empurrar mais sangue, né? Essa via do sensor mecânico, né? E a gente tem aqui duas vias bioquímicas importantes, né? Fosfoinositol 3-quinasa e alguns, alguns receptores acoplados à proteína G. A gente conhece esses conceitos já lá de fisiologia e de biologia também. E aí, essa primeira via, ela está mais relacionada à hipertrofia pelo exercício, né? Produzida pelo exercício, a condições fisiológicas. No caso das sinalizações aos receptores acoplados à proteína G, a gente tem de fato aqui a nossa hipertrofia patológica. Por que é importante saber isso? Porque é importante saber onde que é que essa medicação está atuando, né? Onde que é que essa medicação para diminuir essa evolução hipertrófica de uma câmara cardíaca está atuando e entender esse mecanismo. Eu acho minimamente interessante. Então aqui tem uma figura que vai demonstrar para a gente, né? Eu já desci aqui para a figura porque eu sou adiantado, mas tem uma figura mostrando aqui os três mecanismos principais, né? E os três agentes, né? Então aqui é a distensão mecânica, o estímulo. Aqui o estímulo são agonistas. O que são esses agonistas? São hormônios alfa-adrenérgicos ou angiotensina, a própria angiotensina que tem poder vasoconstritor. E fatores de crescimento, né? O IGF, Insulin Growth Factor, Insulin-like Growth Factor, que estão citados aqui no livro. Então a gente vai ver esse TGF-beta, Transforming Growth Factor beta, IGF-1, que é o fator de crescimento parecido à insulina, e fator de crescimento fibroblástico, né? Estes três são os melhor relacionados aí à produção de hipertrofia da câmara cardíaca, e os agonistas, né? Alfa-adrenérgicos, endothelina 1 e angiotensina 2. Então, estes aqui estão relacionados aqui a receptores acoplados à proteína G, e a gente vai ter a proteína G mobilizando aqui a sinalização para fatores de transcrição e produzindo síntese de proteína contrátil, produzindo mais fatores de crescimento, né? E aí os fatores de crescimento, então a gente tem uma retroalimentação aqui nesse caso, fatores de crescimento vindo outra vez,
e estimulando outra vez, né, por essa via, produzindo as proteínas contrácteis e induzindo genes embrionários e fetais. Então a gente vai entender melhor o que é isso daqui. Então, para retornar para a leitura, então a gente tem alguns genes que só se expressam no tempo de evolução embrionária do ser humano. Só deveriam se expressar no tempo de evolução embrionária, né, de maneira fisiológica. Porém, nas células hipertróficas, a gente tem a reintrodução, a reindução da expressão desses genes, né? Por exemplo, o gene do fator natriurético auricular, que para a gente seria FNA, né, ou BNP, acho que a gente já ouviu como BNP também, Brain Natriuretic Peptide, e ele era chamado de Brain porque se acreditava que ele vinha do cérebro, mas num segundo momento se observou que ele é produzido ali na aurícula, liberado na aurícula. Geralmente da câmara esquerda, porque a câmara esquerda é a que mais hipertrofia, né? Mas não necessariamente. Então, o que esse fator de crescimento faz? O que esse fator natriurético faz, não fator de crescimento? Natriurético, né? Ele induz a excreção renal de sal e reduz a volemia, né? Então, se a gente vê o coração se estendendo suficientemente para que esse fator seja exposto e que ele seja reintroduzido na circulação para agir lá na tubulação renal, para agir no mecanismo renal e tentar excretar mais sal, já quer dizer, né, só a presença desse fator no sangue já quer dizer que a gente tem um, um processo de hipertrofia da musculatura cardíaca. Muito importante entender o conceito do BNP ou ANF, esse fator natriurético. E tudo bem, então tá, o corpo dá um jeito, o organismo o próprio tecido dá um jeito de ficar mais forte, então não tem problema, a pressão pode ir para onde ela quiser, de maneira crônica e não aguda, obviamente, que o coração vai continuar ficando mais forte. Não, não é assim. Então, no fim, tem um limite, né? Tem um limite em que a hipertrofia da massa muscular não consegue compensar um aumento da pré-carga. Então a pré-carga aumenta por em cima do que a hipertrofia pode acontecer, até porque o coração ele está cercado ali por outras estruturas, pelo pericárdio, por exemplo. Meu avô não é cachorro, não. E que se produzem algumas mudanças. Então, quando essa hipertrofia ela já ultrapassou ali a capacidade dos mecanismos compensadores, a gente vai ter algumas mudanças como lise e perda dos elementos contráteis dessas células cardíacas, né? E aí onde a gente vai ter os focos de infarto, os focos, não de infarto, os focos de atrofia, né? São pontos em específico onde a gente vai ter atrofia, esse aumento da pré-carga segue acontecendo, e aí o resultado desses dois fatores aqui em específico, falando da estrutura da célula miocárdica e do tecido miocárdico, o resultado é a insuficiência cardíaca. Certo? Aqui a imagem como eu mostrei. Então aqui, as três coisas que vão induzir, né? Síntese de proteína contrátil, aqui produção de fatores de crescimento e a gente vai ter uma retroalimentação aqui nesse eixo e uma indução de genes que não deveriam mais estar sendo expressos, mas voltam a ser expressos numa célula miocárdica hipertrófica, como o ANF, o BNP, Brain Natriuretic Peptide, que vão auxiliar no rendimento mecânico, né, e diminuir a carga de trabalho. O que é diminuir a carga de trabalho? É excretar sal, excretar água, diminuir o volume intravascular e diminuir a quantidade de sangue que está chegando ali num dado momento na câmara cardíaca. Então, nesse momento, a gente fala sobre hiperplasia. E hiperplasia, como hipertrofia, pode ser um processo
fisiológico ou pode ser um processo patológico de fato, né. Então como é que a gente vai separar? Então, hiperplasia fisiológica, ela vai ter 2 classificações. A hiperplasia que é produzida pelo estímulo hormonal, né, que é comum no epitélio da glândula glandular da mama, né, em que inclusive nesse tipo de hiperplasia, né, hiperplasia do epitélio glandular da mama, a gente tem a ação de duas naturezas, né. A gente tem a ação do aumento de tamanho das células e também tem a ação do da proliferação de fato das células, e aí a mama ganha volume. Num caso de hiperplasia compensadora, que é o outro subtipo da hiperplasia fisiológica, né, a gente tem o importante, o interessante exemplo do mito de Prometeu, né, onde o, o- ele recebeu um castigo, né, Prometeu recebe um castigo por ter roubado o fogo dos deuses, ele é preso numa montanha lá, e nessa montanha todos os dias um corvo vai lá e se alimenta do fígado dele, e esse fígado se regenera e Prometeu não falece, não chega a falecer. É claro que não é assim, né, é um mito, mas é interessante entender que os gregos já tinham, nessa época, já tinham a compreensão do conceito de regeneração de alguns órgãos, sobretudo do fígado. Inclusive, também constrói o conceito de que do porquê que a regeneração hepática é a melhor estudada, é a mais conhecida, porque é a mais antiga que foi a mais antiga a ser reconhecida pela sociedade, né? Seguindo, então a gente fala de hiperplasia patológica. E a hiperplasia patológica é bastante interessante. A gente tem que observar que a hiperplasia patológica, ela, ela precede, né? Ela precede o aumento no risco da desenvoltura de câncer, de formação tumoral. Então é bastante importante prestar atenção nesse tipo de processo. Então, iniciando, a maior parte das hiperplasias patológicas, né, formação de doença, elas ocorrem pela atividade em excesso de hormônios ou fatores de crescimento. Então, um exemplo a gente tem a hiperplasia do endométrio, né? Então, o que que acontece normalmente? Normalmente, o endométrio ele sofre um brotamento ali de uma atividade proliferativa estimulado pelos hormônios hipofisários, né, pelo FSH e pelos estrogênios. Porém, esse brote proliferativo ele se detém quando aumentam as concentrações de progesterona e a gente tem aquela queda na curva, né, no gráfico. Em alguns casos, esse equilíbrio entre a progesterona, os estrógenos e os hormônios hipofisários sofrem, ele se perde, né, o equilíbrio se perde. E aí o que vai determinar usualmente ou comumente um aumento absoluto do número de estrógenos. E aí, no caso do aumento absoluto do número de estrogênios, a gente vai ter um estímulo agudo e mantido sobre as células, e aí essas células vão continuar se proliferando, e a gente vai ter uma hiperplasia de glândula endometrial, né, o que a gente chama de mioma endometrial. Outro exemplo de hiperplasia patológica muito comum é a hiperplasia prostática benigna, né? E ela serve de exemplo também no mesmo contexto, né? Usando o mesmo conceito, um excesso de hormônio, no caso os andrógenos para o homem, e aí esse processo se descontrola, tem um descontrole nesse eixo da produção e da absorção por essas células em específico dos hormônios e a gente vai ter hiperplasia produzida, né? Que são conceitos que a gente vai entender melhor no capítulo 7, ali falando sobre câncer e tumores, compreendendo o tumor benigno e maligno, mas já é para a gente entender o que é uma hiperplasia patológica. E aí, como eu disse, né, o que acontece? São estímulos externos, geralmente hormonais ou fatores de crescimento. Se você corta o estímulo, aquela hiperplasia deixa de existir, né? Ela começa a regressar e some. Porém, então já é diferente do câncer. O que acontece no câncer?
que vai explicar pra gente. Então, são fatores genéticos, de fato, que vão estabelecer uma desregulação total, né, um desequilíbrio total desses mecanismos de controle, e aí aquele estímulo vai se estender, ele vai se manter, e aí vai acontecer uma proliferação incontrolada, né? É bastante complexo, na verdade, e há de se compreender melhor um pouco mais para frente, lendo alguns artigos que eu separei, mas uma das frentes, né, é essa de que há essa desregulação dos mecanismos que controlariam. Então não é simplesmente cortar o estímulo externo para resolver o problema. O estímulo externo sendo hormônio ou fator de crescimento. Também se observam casos de hiperplasia, sendo respostas características de determinadas infecções virais, né? O vírus do papiloma humano vai produzir aquelas verrugas cutâneas e algumas lesões na mucosa que vão ser hiperplásicas de epitélio ou da pele de fato, ou epitélio mucoso. Então a gente vê que essa é uma produção da condição de hiperplasia, porém estimulada aí pelos genes virais, pela infecção em si. Mecanismos da hiperplasia. Então a gente vai ter basicamente a proliferação regulada pelos fatores de crescimento ou pela formação de novas células a partir de células-mãe. Né? Então, no caso de uma hepatectomia parcial que a gente imagine, se aquelas células, as células restantes, né, a pessoa doou metade do fígado, então a metade restante que está dentro do fígado vai sofrer estímulos para se proliferar e ela mesma vai se proliferar. Mas se por algum motivo esse mecanismo de proliferação tiver falho, e aí existem vários motivos para isso, as células-mãe hematopoéticas, né, que estão ali dentro do parênquima hepático, geralmente nas periferias, mas na região basal, elas começam elas mesmas estimular, e aí elas mesmas vão se diferenciar as células hepáticas e vão predizer essa regeneração. Bastante interessante também, esse é o conceito que é descrito no capítulo 3 sobre regeneração hepática, e é bem complexo e muito interessante. Então vamos falar da última modificação, né, do último tipo de adaptação, que é a metaplásia. Então a metaplasia é uma mudança reversível também dos tecidos, né, um tipo de adaptação reversível, em que uma célula diferenciada se substitui por outro tipo celular. Então ela não muda, né? Ela não sofre uma mutação, a célula em si. Vai mudar a próxima linha de células por outro tipo celular, né? E aí é mais comum, o tipo de metaplasia mais comum, metaplasia epitelial, é de cilíndrica a escamosa, né? Então a gente sabe o pavimentoso, né, o escamoso é mais resistente a estímulos, então a gente vai ter isso acontecendo para esse caso. Então, na via respiratória, onde ele é mais comum de fato, e em resposta à irritação crônica, né, mais comum nos fumantes. Então, o fumante vai produzindo estímulo lesivo naquelas células, aí através de sinalização intercelular ali, sinais de matriz, etc., a gente vai ter aí o estímulo próximas às linhas de células progenitoras, né? As linhas de células mães que fazem parte do próprio tecido ou do tecido conjuntivo que está adjacente àquele tecido. Essas próximas linhas de células vão começar a mudar, né? Então aqui o livro traz informação de que o epitélio escamoso estratificado é mais resistente, porém essa mudança tem um custo, né? Então ela é como o livro traz aqui, esse termo, ela é uma faca de dois gumes. Por quê? Se a gente muda, por um lado, oferece para o tecido um epitélio mais resistente para ele resistir melhor aos estímulos crônicos que ele está sofrendo, por outro lado, aquele tecido de antes ele tinha uma função, né?
No aparato respiratório, por exemplo, ele perde algumas funções importantes de proteção, porque o aparato, a célula antecedente, né, a célula cilíndrica, ela tinha a função de produzir muco, que é protetor, e tinha também os cílios na sua região apical, que também contribuíam para tirar os patógenos de dentro do sistema respiratório. Então, se considera que a metaplasia acontecendo na maior parte dos casos é uma mudança indesejável, né? Então, a metaplasia também, inclusive, se a gente tiver se a gente tiver esse estímulo sustenido, esse estímulo nocivo sustenido, pode iniciar uma transformação maligna do epitélio metaplásico, né? E aí, no aparato respiratório, a gente vai ter um tipo frequente de carcinoma respiratório, que está constituído por células escamosas que se originaram em focos metaplásicos, né? A metaplasia de tipo escamoso acilíndrico se pode observar no esôfago de Barré, né? Então, o epitélio camoso se substitui, né? As linhas mais jovens, as linhagens jovens celulares vão se substituindo por células cilíndricas de tipo intestinal. Por quê? Porque essas são as células que aguentam o estímulo produzido pelo ácido gástrico, né? E aí, a partir dessa mudança, é comum que a gente encontre cânceres nessas zonas aí do esôfago. Câncer de esôfago são geralmente adenocarcinomas glandulares, porque essas células são glandulares, células cilíndricas de tipo intestinal. Metaplasia de tecido conjuntivo é formação de diferentes tipos de tecido em lugares em que eles não existiam antes, né? Então, formação de cartílago, de osso, ou tecido adiposo, ou tecido conjuntivo misto ali, em lugares em que não existiam antes. Por exemplo, a gente tem a miosite ossificante, que é a produção de osso, né, de uma estrutura óssea, de um tecido ósseo dentro do músculo, e pode acontecer depois de uma hemorragia intramuscular, provavelmente pelas coleções ali de hemosiderina, de outros componentes do sangue dentro daquela estrutura muscular, aquilo se enrijece e a gente vai ter ossificação. Quais são os mecanismos, né? Então, como eu expliquei, a metaplasia é um resultado da reprogramação das células-mãe e não de uma mudança no tecido de fato, uma mudança repentina ali, uma mutação que acontece num tecido que está vivo ali, normal, na luz do epitélio. Usualmente vão estar encontradas as células-mãe nos tecidos normais ou nas células mesenquimais indiferenciadas presentes no tecido conjuntivo, né? E aí essas mudanças vão se dever a sinais, a sinalização por citocina, por fator de crescimento ou por componente de matriz extracelular no entorno celular ali. Então, as células estão sofrendo a injúria, né? Deixa eu voltar aqui. As células que estão sofrendo a injúria, elas vão começar a liberar sinalização através de citocina, fator de crescimento, componente de matriz extracelular naquele meio, para as células progenitoras, as células que estão lá na base daquele tecido, né? E essas células, conforme os estímulos que vão recebendo, vão mudando ali suas conformações, ou sobretudo no DNA, e a gente vai ter as próximas linhagens como células alteradas, e aí a mais frequente epitelial vai ser de cilíndrico para escamoso, e a mais frequente glandular vai ser de cilíndrico para escamoso também, perde de escamoso para cilíndrico, perdão, perde essa conformação de tecido resistente que tem no esôfago. Em seguida a gente fala sobre o processo de atrofia. E a atrofia o que é? A redução do tamanho de um órgão e redução do tamanho das células e os componentes desse órgão, certo? E a atrofia pode também ser fisiológica ou patológica. A atrofia fisiológica vai acontecer no desenvolvimento normal do ser humano, por exemplo, o notocordo ou conduto tiroglúcio, eles sofrem a atrofia durante o desenvolvimento fetal, né? O útero também diminui drasticamente o tamanho depois do parto. Isso é uma forma também de atrofia fisiológica. E aí a atrofia patológica, ela se estabelece dependendo da causa de base. Então a gente tem algumas causas.
Por exemplo, a redução da carga de trabalho. Então, ou atrofia por desuso. Então, aquele músculo que não recebe mais, não usa, não utiliza, uma pessoa que está acamada, ela vai sofrendo atrofia das fibras musculares, inclusive, e aí no início pode ser reversível, né? Essa pessoa reestabelece uma atividade, ela pode reverter esse quadro. Quando esse desuso é muito prolongado, essas células, essas fibras musculares esqueléticas sofrem apoptose e aí de fato a atrofia está estabelecida por desuso, inclusive pode ocasionar aumento da reabsorção óssea que produz osteoporose por desuso. Por quê? Então a gente tem uma capa de músculo que envolve estrutura óssea, essa capa de músculo some, a absorção óssea aumenta e a gente vai ter, porque a perfusão óssea vai aumentar, a gente vai ter um aumento subsequente ali, a consequência dessa diminuição da quantidade de músculo, aumento da reabsorção óssea e osteoporose por desuso. Segundo motivo é a perda da inervação, né? Então, a fisiologia normal da musculatura, do sistema muscular esquelético, ela depende do estímulo nervoso para a movimentação e para não acontecer a atrofia por desuso. Então, se a gente denervar um membro, por exemplo, esse membro vai sofrer atrofia segundo o mecanismo anterior. Redução da irrigação, que é o caso de isquemia, né? Então, a gente tem, inclusive, a isquemia produzindo atrofia de estruturas encefálicas, né, que vai ser o nosso maior exemplo. E aí na estrutura encefálica, aquele tecido deixa de receber nutrição e ele vai sofrer apoptose ou necrose de fato. E a gente vai ter também esse conceito da atrofia progressiva, né? A atrofia progressiva ela é comum na idade adulta, ou seja, ela é fisiológica, faz parte do caminho da vida, e ela é devida também a uma redução do risco da recepção de nutrientes, do aporte de oxigênio, e como consequência de aterosclerose, né? E essa redução ela vai se chamar atrofia senil, tá relacionada à idade, à senectude. E aqui, nessa imagem, o livro trouxe para a gente um exemplo, né, de dois cérebros, né? Então aqui a gente observa o parênquima, as circunvoluções e as cisuras, né? E aí esse é um cérebro, do lado esquerdo é um cérebro jovem, então a gente tem as estruturas aqui mantidas, e do lado direito é um cérebro de um homem, um senhor de 82 anos, né, que teve doença vascular cerebral com origem aterosclerótica. Então essa pessoa aqui teve um processo crônico dessa produção progressiva de atrofia. Então a gente observa a diferença entre os dois é que as fissuras estão muito maiores, né? As fissuras estão mais. Isso, inclusive, dá para ver na ressonância magnética, dá para ver na tomografia de crânio, que é um achado bastante interessante. Você consegue estabelecer ali a idade do paciente sem nem saber a idade dele de fato, só observando a imagem radiográfica. Seguindo a desnutrição, e aí a desnutrição porque o organismo começa a se usar de músculo esquelético como fonte energética, que vai produzir o quadro que a gente chama de caquexia, né? Que é o termo caquético. Né? Caquexia é muito comum nas doenças inflamatórias crônicas e no câncer. No câncer, eu imagino que pela síndrome paraneoplásica, né, o organismo começa a se utilizar da nutrição que ele... O tumor, a formação tumoral começa a se utilizar da nutrição, das fontes nutricionais, e o tecido são usaria, e aí a gente vai ter o câncer produzindo esse quadro de caquexia, é muito comum também. Perda da estimulação endócrina. Então, alguns tecidos dependem, de fato, da estimulação endócrina, e é o que acontece na menopausa, né? Uma outra forma de atrofia fisiológica do endométrio, que é a diminuição do estímulo estrogênico, e aí a mulher vai sofrer atrofia do endométrio, do epitélio vaginal e da mama. Mas, né, aqui está só citando o exemplo de que pode ser uma atrofia fisiológica do endométrio que é comum e que é normal. Porém, se a gente tiver um desvio aí hormonal do eixo de um tecido
que depende daquele hormônio, aquele tecido vai sofrer atrofia. Imaginando aí a depressão da hipófise, por exemplo, a gente vai ter uma atrofia da glândula tireoide. E por pressão, né? O último fator, ou seja, uma hiperplasia benigna, um tumor benigno, por exemplo, imaginando um tumor prostático benigno, ele pode crescer tanto que ele vai começar a comprimir os tecidos que estão rodeando ele por efeito de massa, de fato, e essa compressão por efeito de massa reduz a irrigação nos tecidos que estão rodeando e esses tecidos vão sofrer atrofia. Então, mecanismos da atrofia. Mecanismos da atrofia. Então, a atrofia vai começar a se produzir por uma menor síntese de proteína com o aumento da degradação delas. A gente vai ter duas vias específicas que o livro trouxe para a gente entender melhor, que é a via da ubiquitina proteossoma, né? Então, a gente vai ter uma enzima que é a ubiquitina ligasa, ela se une ao peptídeo da ubiquitina, ela une o peptídeo de ubiquitina com as proteínas celulares, leva até os proteossomas e o proteossoma degrada. E o outro caso é a atrofia chamada de atrofia autofágica, né? E nesse caso da atrofia autofágica, a gente tem o organismo precisando de nutrição, aquele organismo celular, aquele ambiente celular precisando de nutrição, não recebendo essa nutrição do ambiente externo, da dieta do paciente, por exemplo, e aí a célula começa a comer ela mesma e se nutrir com os próprios orgânulos ou proteínas intracelulares dela. E aí o que acontece? A gente vai ter a formação de vacuolas rodeadas de membrana bilipídica, e essas vacuolas aí contendo componentes celulares, elas vão se fusionar os lisossomas vão degradar essas estruturas. E aí, um achado interessante, que também dá para a gente identificar a senilidade no indivíduo, é de que esse processo mantido, esse processo sustenido, vai indiciar, por exemplo, a idade do indivíduo, se a gente considerar que alguns desses produtos celulares eles não podem ser degradados pelas vacuolas, então eles vão ficar ali para sempre, até o fim da vida daquela célula ou daquele indivíduo em específico, e eles vão começar a se depositar ali nos tecidos. Então, um grande exemplo são os grânulos de lipofucsina, né, que dão depois um acúmulo desses grânulos dão a coloração parda ao tecido, o que a gente vai chamar de atrofia parda. Não sei se esse termo é importante de fato, mas esse mecanismo sim é importante, né? Alguns restos de corpos celulares que não podem ser fagiados, né, que não podem ser degradados, eles vão se depositando nos tecidos, dando cor ao tecido, o que é muito interessante.